Hoje, vamos estudar a Palavra de Deus com um sermão intitulado A Nossa Relação com Deus. Não está escrito na Bíblia que nenhuma criatura neste mundo foi criada sem a vontade de Deus? Isso inclui os humanos, os peixes no mar, as aves no céu, os animais no campo e todo tipo de árvores. Seja o mundo dos animais, o mundo das plantas ou o mundo dos objetos inanimados, Deus os criou e os colocou em lugares específicos, em posições específicas e em épocas específicas por razões específicas. Em outras palavras, nada no mundo existe por coincidência. A nossa relação com Deus, com as pessoas ao nosso redor e com tudo que Deus criou, está conectada através de uma teia invisível. Isso significa que tudo tem relação um com o outro. A nossa relação com Deus não é uma relação comum. Embora fôssemos um grupo de anjos que pecaram no céu, sem entender a vontade de Deus, e fomos expulsos a esta terra, agora conhecemos os mistérios de Deus porque Ele nos deu a compreensão divina. Deus abriu o glorioso caminho para voltarmos à nossa pátria celestial e estabeleceu uma relação muito importante conosco. Que tipo de relação temos com Deus? Deus nos ensinou que somos os seus filhos. Originalmente, éramos filhos do pai e da mãe no reino dos céus. Já que temos essa relação próxima com Deus, como todos os seres espirituais do céu se sentem sobre nós? Todos nos invejam. Para o sermão que estou dando hoje, chamado A Nossa Relação com Deus, quero falar brevemente sobre a relação entre duas pessoas, Churchill e Fleming. Havia um jovem rapaz que nasceu em uma família rica e nobre no Reino Unido. Um dia, ele viajou para o interior. Enquanto caminhava, ele viu um lago extremamente lindo. Fascinado pelo lago, ele correu em direção a ele. Porém, ele escorregou e caiu na água. Já que ele não havia aprendido a nadar, ele começou a afundar no lago. Se ninguém viesse salvá-lo de sua situação difícil, ele morreria. Nesse momento, um jovem garoto do interior pulou na água e salvou a sua vida. Esse incidente criou uma relação muito importante entre os dois. O jovem rapaz agradeceu muito ao outro garoto por ter pulado no lago, arriscando a sua própria vida para salvá-lo. O garoto respondeu: qualquer um teria feito o mesmo se alguém estivesse numa situação perigosa. Depois de uma breve conversa, eles se despediram e cada um seguiu o seu caminho. 10 anos se passaram desde esse incidente. Um dia, o jovem rapaz da cidade pensou sobre o que tinha acontecido 10 anos antes e quis se encontrar com o garoto que tinha o salvado. Então, ele voltou para a vila e encontrou o garoto, que tinha crescido e se tornado um jovem rapaz. Os dois homens conversaram sobre o que tinha acontecido 10 anos antes. Ele disse ao rapaz: eu nunca esqueci o dia em que você me salvou. Eu não posso agradecer o bastante. É por isso que eu voltei para essa vila para te encontrar. Então perguntou: qual é o seu sonho? O rapaz respondeu: eu quero ser um médico para salvar muitas pessoas. Minha família é muito pobre para bancar meus estudos, mas eu ainda sonho em me tornar um médico.
Depois do homem da cidade voltar para casa, ele falou com seu pai, que era rico. 10 anos atrás, eu quase me afoguei quando caí num lago. Nesse momento, um garoto veio ao meu resgate. Recentemente, eu voltei para aquela vila depois de 10 anos para encontrar o garoto de novo. Agora ele é um rapaz. O rapaz disse que o seu sonho é se tornar um médico, mas a família dele não pode apoiá-lo financeiramente. Então ele perguntou ao seu pai: o senhor poderia ajudá-lo? Seus pais decidiram ajudar o jovem com seus estudos para que ele estudasse e se tornasse um médico. Com a ajuda em seus estudos, o rapaz estudou muito. Esse jovem rapaz é Fleming, que se tornou o médico que descobriu a penicilina. O homem da cidade era Churchill, que foi o primeiro-ministro do Reino Unido. Essa é a história de como esses dois homens se conheceram. Depois de algum tempo, a Segunda Guerra Mundial estourou. Durante a guerra, Churchill contraiu pneumonia com altas febres em uma visita ao Oriente Médio. Naquela época, a pneumonia era considerada uma doença incurável. Porém, Fleming pôde salvar Churchill com a penicilina que havia descoberto. Podemos dizer que esses dois homens são figuras históricas que estavam destinados a se conhecerem. Essa não é a relação que muda uma vida? Fleming pôde se tornar um médico influente e renomado mundialmente porque ele conheceu Churchill. E Churchill foi salvo da morte pela penicilina que o Dr. Fleming descobriu. Que relação importante eles tiveram em mudar a vida de cada um. As pessoas podem pensar, essas coisas acontecem por coincidência. Porém, nesse mundo nada acontece por coincidência. Tudo o que Deus planejou não contém a sua providência? Quanto a nós, poderíamos ter nascido na época do Pai ou na época do Filho. Porém, Deus nos enviou do céu à terra nesta época do Espírito Santo e nos guiou à preciosa verdade da nova aliança, para que possamos encontrar Deus Pai e receber Deus Mãe através dele. O fato de termos essa relação com Deus faz com que os anjos tenham inveja de nós. Já que muitas pessoas não compreendem e nem entendem essa relação importante que temos com Deus, Ele nos ensina através da Bíblia que tipo de vida Ele quer que nós vivamos. Vamos ver o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Aqui, podemos ver que Jesus e Pedro têm uma relação realmente preciosa e inquebrável. Quando Jesus disse a Pedro: Eu te farei pescador de homens, siga-me, Pedro imediatamente abraçou a relação que Jesus ofereceu a ele. Deixando suas redes e barco, ele seguiu Jesus, tendo seus olhos fixos apenas nele. Ele foi um apóstolo com uma grande fé. Antes de começar a cerimônia da Páscoa, Jesus primeiro realizou a cerimônia de lava-pés.
Ele lavou os pés de todos os discípulos. Quando ele estava prestes a lavar os pés de Pedro, Pedro rejeitou, dizendo: "O Senhor nunca me lavarás os pés." Porém, o que Jesus disse que aconteceria com a relação deles se ele não lavasse os pés de Pedro? O que significa o fato de Pedro não ter parte com ele? Significa que a relação espiritual deles seria cortada. Para nos ensinar esse assunto importante sobre criar uma relação espiritual ou quebrá-la, Deus estabeleceu os decretos, as leis e os estatutos da nova aliança. A cerimônia de lava-pés não faz parte da cerimônia da Páscoa? Jesus disse: "Se você não fizer parte dessa cerimônia, você e eu não teremos parte um com o outro. Nossa relação será quebrada." Vamos ver mais uma escritura, Livro dos Números, capítulo 9. No capítulo 9, versículo 1, está escrito: "Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano 2º da sua saída da terra do Egito, no mês 1º, dizendo: Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. No dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, a seu tempo a celebrareis. Segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, a celebrareis." Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês 1º, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Versículo 6. Houve alguns que se acharam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegaram-se perante a Moisés e a Arão. Disseram-lhes: "Estamos imundos por termos tocado o cadáver de um homem. Por que havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor a seu tempo, no meio dos filhos de Israel?" Respondeu-lhes Moisés: "Esperai, e ouvirei o que o Senhor vos ordenará." Então disse o Senhor a Moisés: "Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações achar-se imundo por causa de um morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês 2º, no dia 14, no crepúsculo da tarde, a celebrarão. Com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Porém, se um homem achar-se limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma, o que acontecerá com essa pessoa? Ela será eliminada do seu povo. Essa alma será eliminada do seu povo. Significa que a relação dessa pessoa com Deus será quebrada. A nossa relação com Deus é feita através de decretos, leis e aliança de Deus. E também é através de decretos, leis e aliança de Deus que a nossa relação com Deus pode ser quebrada. Por isso, é importante guardar todos os decretos, estatutos e leis de Deus. Devemos guardar o sábado e devemos guardar a Páscoa. Gostaria de pedir aos filhos de Sião que obedeçam e guardem os decretos, os estatutos de Deus e os mandamentos que Deus estabeleceu para nós. Esperando que tenham recebido muita graça, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.